Nenhuma pessoa em sã consciência espera a casa ser roubada para somente depois comprar um cadeado. E soa até ridículo, não é mesmo? Mas infelizmente isso é o que acontece na maioria das pequenas e médias empresas. E no mundo dos negócios, a maioria dos pequenos e médios empresários agem exatamente assim. Eles constroem as suas empresas, contratam fornecedores, apertam as mãos baseados simplesmente na confiança. E quando o calote vem, a ruptura acontece, aí que eles correm para comprar o cadeado. Mas será que realmente é assim que tem que ser? Será que é desta forma que funciona os nossos negócios? Seja bem-vindos a mais um encontro do lucro inegociável. Eu sou Fabrícia Dorta e aqui nós falamos sobre lucro empresarial, sobre margem blindada e sobre dar a voz aos teus números. Hoje nós vamos falar sobre uma das figuras mais importantes dentro da empresa e que o empresário ou a pequena e média empresa procura somente quando a casa está a arder: o advogado. E hoje eu vou te mostrar que o advogado ele não é uma despesa para a tua empresa, mas sim um escudo que é necessário dentro do teu CNPJ. E muitas vezes é ele que garante que o dinheiro das tuas vendas chegue até o teu caixa. Existe uma frase clássica no mercado que diz: as vendas resolvem todos os problemas. E isso é uma meia-verdade, mas é perigosa. A venda em si, ela é apenas uma promessa, mas o que realmente resolve os problemas é o recebimento das vendas. É esse recebimento que paga os teus custos, as tuas despesas e faz a tua operação rodar. E é exatamente aqui que a fragilidade do pequeno e médio empresário fica exposta. Você gasta uma energia absurda para fazer o marketing, vender o teu produto, elaborar um novo produto. Mas se no final não existe um recebimento por trás disso, tudo vai por água abaixo. E se na hora de você formalizar essas vendas, você simplesmente baixa um contrato pela internet ou até faz um acordo de boca, você pode simplesmente estar criando um problema. Quando você faz isso desta forma, você está simplesmente entregando a chave do teu caixa para o teu cliente. E se o teu cliente não te pagar, qual que é a tua proteção? E são nesses casos em que nós percebemos a importância de um advogado dentro do CNPJ. E o advogado, ele não pode entrar em cena simplesmente para recuperar o dinheiro perdido. A função primária do advogado é blindar e proteger antes das assinaturas nos papéis. Ele é o escudo do seu recebimento. Um contrato bem redigido não é burocracia, mas sim uma garantia de que aquelas vendas chegarão realmente no teu caixa. E eu me lembro que foi em uma certa ocasião que eu realmente percebi a importância do advogado dentro do CNPJ. Nessa ocasião eu tive que participar de uma reunião de conciliação, porque um dos nossos ex-clientes, ele deixou de nos pagar um certo valor, e era um valor muito importante. Então ele era tão importante que nós fomos obrigados
a contratar um advogado para poder cuidar desta parte. E o que acontece é que no final nós, depois de diversas tentativas, de diversos meses, não conseguimos fazer um acordo extrajudicial e acabamos que tivemos que, infelizmente, a levar a causa para o tribunal para poder recuperar esse valor. E nessa ocasião eu fiquei sentada em uma reunião de conciliação antes de nós irmos para o tribunal. Eu fiquei sentada exatamente no meio dessas duas figuras. De um lado tinha o nosso advogado, que estava cuidando desse processo, e desse outro lado tinha o advogado da contraparte, e eu bem ali no meio. E foi exatamente nesse momento em que eu percebi a importância do advogado. Tivemos que chegar a esse ponto para que eu pudesse abrir os meus olhos e realmente reconhecer a necessidade de ser seguida por este profissional que é tão importante dentro da nossa empresa. E aí eu me lembro que foi assim, chego até a ser engraçado, mas foi realmente bem desconfortável estar naquela situação, um silêncio absurdo na sala, né? Mas ali eu entendi realmente a importância de ser respaldada por alguém tão importante. E naquela mesa, naquela situação, não importava o quanto eu era boa em gestão, ou o quanto nós tínhamos razão moralmente. O que ditava as regras do jogo naquele momento eram as cláusulas e todas as provas que nós juntamos para que aquele processo fosse a bom fim. Toda essa estrutura jurídica que nós montamos junto com o nosso advogado, ela serviu para nos proteger. E ele estava ali não para brigar irracionalmente, mas para proteger os nossos direitos. Ele estava ali como um escudo técnico intransponível, agindo com educação, mas com uma firmeza letal. E se naquele momento nós não tivéssemos um profissional que já conhecesse a nossa operação, que era da nossa confiança, eu teria saído daquela reunião de conciliação totalmente desorientada. E naquele momento ficou cristalino para mim: você nunca vai para uma guerra sem isso. Você nunca senta em uma mesa de negociação sem um advogado. E muitas vezes, na maioria dos casos, pequenos empresários ou pequenas e médias empresas vê o advogado simplesmente como uma despesa ou como um custo a mais dentro do próprio CNPJ. Mas um bom gestor entende que ele é uma figura essencial dentro da organização. E se vocês trabalham no amadorismo, a justiça é um dos maiores medos de vocês. Mas se você trabalha com a casa organizada, com um bom processo interno, com uma gestão blindada, com contratos bem elaborados, a justiça passa a ser a sua maior aliada contra pessoas desonestas que querem prejudicar a tua empresa. Ter um advogado não significa viver em litígios, mas sim viver em paz e em tranquilidade, sabendo que se um fornecedor teu não cumprir o que foi combinado, existem cláusulas que protegem você. E se um cliente teu te der um calote, existem ritos de cobrança também que vai poder auxiliar e blindar a tua empresa. E você, como gestor, não tem que ter medo de assinar um documento ou um contrato, mas você precisa ter um conselho jurídico onde você possa pegar esses documentos, enviar para esses conselhos, esses conselheiros, ou seja, um único advogado, e depois, através da visão do advogado, você vai poder assinar tranquilamente, porque ele vai analisar as brechas, encontrar os problemas e vai blindar você antes de você assinar esse contrato.
A gestão de um negócio não se faz sozinho. Existem 3 figuras importantíssimas dentro do teu CNPJ. A primeira figura é você, que direciona, sabe o melhor caminho e sabe como percorrer e qual estrada pegar para poder fazer crescer e ir para frente o teu CNPJ. A segunda pessoa é o teu contador, que é o historiador, processa as informações que você envia para ele e cumpre as obrigações que o governo diz que uma empresa tem que cumprir. E a terceira figura importante é o advogado, que é essa figura que vai ser o escudo para poder blindar a tua empresa. Então nós não podemos esquecer que dentro de qualquer atividade, essas 3 figuras são muito importantes. E hoje nós vamos ficando por aqui, para não ficar muito longo esse nosso encontro. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, foi muito bom estar aqui com todos. E nos próximos encontros nós falaremos também da importância da gestão dentro do teu CNPJ. Até mais.